Graça e paz, crianças. Tia Joana com vocês novamente. E o tema do nosso encontro de hoje é Abraão reaprende uma velha lição. Chegamos no capítulo 20 de Gênesis. No episódio anterior, a gente viu que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta dos seus pecados. Apenas Ló e suas duas filhas se salvaram. No episódio 20, a gente vai ver que Abraão saiu daquelas redondezas após esse episódio, né? E acabou indo morar lá na cidade de Gerar. Acontece que Abraão, ele tinha um combinado com a sua esposa Sara. Eles tinham combinado há muito tempo atrás que para onde quer que eles fossem, quando eles chegassem, eles deveriam dizer que eram irmãos, ao invés de dizer que eram marido e mulher. A gente viu que Abraão fez isso antes de entrar lá no Egito, nos episódios passados, e não acabou nada bem, não é verdade? Acontece que Abraão cometeu o mesmo erro. Chegando lá na cidade de Gerar, Abraão contou essa história, né? Essa daqui é minha irmã. E o medo de Abraão se concretizou. A Bíblia vai dizer que o rei de Gerar, Abimeleque, mandou buscar Sara para fazer parte do seu harém. Ela ia fazer parte lá das namoradas do rei. Mas a Bíblia vai nos dizer que nesse episódio aqui, Sara já estava com cerca de 90 anos. Por que será que o rei Abimeleque ia querer namorar uma mulher de 90 anos? Será que Sara ainda era tão bonita quanto na época que ela foi levada lá para o Egito há 20 anos atrás? A gente não sabe, mas os estudiosos acreditam que o interesse de Abimeleque em Sara era para que ele pudesse fazer uma aliança com Abraão. Nessa altura do campeonato, Abraão já tinha uma boa fama, né? A Bíblia já tinha nos contado que ele e seu exército venceu aqueles 4 reis lá atrás, né? E restituiu o povo lá daquelas cidades que haviam sido derrotadas. Nessa altura do campeonato, Abraão também já tinha cerca de 500 pessoas a seu serviço. Ele já tinha muitos animais, então, de fato, ele era um homem bem-sucedido para a sua época. Abimeleque queria fazer aliança com Abraão. Então, antigamente, quando as pessoas queriam fazer aliança, elas faziam isso através do casamento. Então, Abimeleque mandou buscar Sara. Como eles tinham dito que eles eram apenas irmãos, não tinha problema nenhum, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Ou seja, é uma meia-verdade, como a gente já viu nos episódios anteriores. Mas para Deus, meias-verdades são mentiras. Mentira. E mentira, não agrada ao nosso Deus. Será que Abraão não sabia disso? Sabia sim. Mas naquele momento, a fé de Abraão fraquejou. Abraão teve medo pela sua vida. Ele achava que se o rei quisesse ficar com Sara, ia mandar matar ele. Ele sabia que a maldade da humanidade estava tão grande que ele pensou que naquele local ali ninguém temia ao Senhor. Então, preferiu mentir. Então, acontece que quando o rei de Gerar, Abimeleque, né, já tinha levado Sara para o seu reinado, ele ficou doente. A Bíblia vai dizer que Abimeleque ficou muito doente. E em um determinado dia, enquanto ele estava dormindo lá, o Senhor apareceu para ele em sonhos. Exatamente. O próprio Deus falou com Abimeleque em sonhos. E no sonho, o rei dizia para Abimeleque que ele estava cometendo pecado, pois tinha pego uma mulher que era casada. Ele estava falando de Sara, né? Na hora, Abimeleque se justificou diante de Deus e ele disse: eu não sabia que ela era casada. Abraão me disse que ela era sua irmã. E Sara também me disse que Abraão era apenas o seu irmão. Então, Senhor, eu não fiz isso por maldade. O Senhor realmente reconheceu que Abimeleque não teve má intenção nesse sentido. Então, Abimeleque pediu para que Deus tivesse misericórdia dele. Mas Deus disse que para haver misericórdia, ele deveria devolver Sara para Abraão, né? E pedir para que Abraão fizesse uma oração por ele, pedindo pela vida dele. Caso contrário, Abimeleque iria morrer. Lá no final também do capítulo 20, a gente vai ver que não foi só Abimeleque que sofreu as consequências. Ele ficou doente, mas também as mulheres do seu reinado pararam de ter filhos como castigo por aquele pecado.
Assim que amanheceu, Abimeleque mandou chamar, os homens que lhe aconselhavam e contou tudo para eles. Em seguida, eles mandaram chamar Abraão para tirar toda essa história limpa. Então, quando Abraão chegou na presença de Abimeleque, vamos ver o que Abimeleque disse para Abraão? Está escrito lá no versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês leem na Bíblia de vocês, tá? Gênesis, capítulo 20, no versículo 9 e 10. Diz assim: Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? Gente, aqui Abimeleque chamou Abraão e começou a jogar na cara de Abraão as coisas erradas que Abraão tinha feito. Então ele começou a perguntar: o que foi que eu fiz para você, para que você viesse com esse mal tão grande para cima de mim? Abimeleque, mesmo não sendo fiel a Deus, sabia que aquilo era um pecado contra o próprio Deus. Então ele começou a questionar Abraão. Veja que situação. Abraão, que é o nosso pai na fé, agora está sendo repreendido por uma pessoa que nem é do povo de Deus. Abraão, vocês pensam que ele se arrependeu e pediu desculpas? Infelizmente, o que a Bíblia vai nos mostrar é que Abraão, mesmo depois de ter sido confrontado, ele apenas justificou seu pecado. E ele começou a querer explicar a Abimeleque por que ele tinha feito aquilo. Abraão disse que ele tinha medo de morrer, pensava que lá em Gerar ninguém temia a Deus, ninguém ia respeitar e iriam matá-lo. Não foi isso que aconteceu, né? Abraão também tentou fazer várias justificativas, dizendo que o povo era mau, que ele não fez por mal, que não era uma coisa, vamos dizer assim, contra Abimeleque, mas era apenas uma maneira dele se proteger. A gente sabe que pecar contra Deus só traz multidões de confusões para nossas próprias vidas, não é verdade? A gente viu isso lá atrás, na Torre de Babel. A gente viu em todos os episódios em que os homens quiseram dar uma forcinha para Deus, resolver as coisas do nosso próprio jeito, desobedecendo aquilo que Deus já tem nos ensinado a fazer. Então, nesse episódio aqui, a gente aprende que os homens de Deus também falham. Abraão falhou. Abraão não se arrependeu. Abraão justificou as suas falhas ao invés de pedir desculpa. A Bíblia vai continuar dizendo que depois dessa conversa que Abimeleque teve com Abraão, ele pede para que Abraão ore por ele, para que ele não morra, assim como Deus havia instruído ele no sonho. Abraão então faz essa oração. Depois que Abraão fez a oração, a Bíblia vai dizer que a saúde de Abimeleque voltou e as mulheres do seu reino voltaram a ter filhos também. Ele devolveu Sara para Abraão e tudo ficou no seu lugar. Abimeleque, mesmo não sendo do povo de Deus, ele obedeceu imediatamente as coisas que Deus tinha lhe ordenado no sonho. Por isso, tudo aconteceu de maneira que fosse bom para ele e para o seu reino, né? Então, o que é que eu penso com isso? Será que a gente também, na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja, às vezes não agimos como Abraão, queremos desobedecer a palavra de Deus e ao invés de nos arrependermos, a gente fica justificando os nossos erros? E às vezes, a gente por medo ou por vergonha, a gente não acaba fazendo aquilo que desagrada a Deus? Não é verdade? O que a gente aprende com isso é que o único personagem bíblico, a única pessoa da Bíblia que a gente nunca vai encontrar erro é o próprio Jesus Cristo. Se a gente for observar a vida de Jesus, a gente nunca vai encontrar nenhuma passagem que diga que ele pecou, que ele errou, que ele desagradou a Deus. Não é verdade? Então, apesar de Abraão ser o nosso pai da fé e ter muitos bons exemplos para nos dar, a gente viu aqui nesse episódio que os homens de Deus também falham. E por isso, o nosso modelo para a gente copiar em tudo deve ser sempre Jesus Cristo. Então, crianças,
Esse é o ensinamento que a gente aprendeu aqui em Gênesis 20. Até a nossa próxima história. Tchau, tchau!